Mateus capítulo 15, do verso 21 em diante. 21 ou 28? Esse texto fala sobre a mulher cananeia. Esse texto, meus irmãos, né? Ele sempre me intrigou, certo? Lá no início, quando a gente lia, né? Há 20, 30 anos atrás, quando a gente lia esse texto, eu particularmente, né, não entendia por que Jesus agiu dessa forma nesse texto, né? E quando você lê assim rapidamente, somente fazendo a leitura corrente, você vê que parece que Jesus desprezou aquela mulher, não ligou para o problema daquela mulher, mas que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eu quero ler o texto, eu quero falar sobre basicamente 3 coisas, mas esse texto aqui fala um monte de coisa, tá? Muito bem, vamos ler. Esse texto está também em Marcos capítulo 7, tá? Com algumas conotações diferentes, mas amém. Vamos aqui em Mateus capítulo 15, do verso 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, daquelas bandas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, é preciso entender o contexto desse texto, que o assunto principal aqui, no qual Jesus vai tratar, é o quê? É uma criança endemoniada, tá? Tem que ter isso em foco, para você entender por que Jesus agiu do jeito que agiu. Tá legal? Então essa mulher, ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Então não era um demônio tranquilo. De repente o demônio maltratava essa criança, de repente esse demônio causava alguma dor nessa criança, de repente essa entidade fazia essa criança praticar coisas violentas contra o próprio corpo. Então era uma situação terrível. 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. O silêncio de Deus, o silêncio de Jesus, na verdade, é intrigante. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, por causa do silêncio dele: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse àquela mulher cananeia, aquela mulher estrangeira: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher, se fosse de repente eu, ou se fosse você, aqui, virava as costas, ia embora, reclamando, murmurando. Esse que é Jesus? Trata a gente dessa maneira? Nem ouve o problema da gente, né? De repente, se fosse eu ou você, a gente sairia dali bufando, como diz o ditado. Mas essa mulher, eu admiro demais essa mulher, a inteligência dela, a esperteza dela e a sabedoria dela, sendo uma estrangeira. Nem do povo de Israel ela era. E diante dessas palavras de Jesus, no verso 25, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor,
socorre-me. Ela não desistiu. Aqui pode ser aplicado sobre oração, a oração persistente, a oração que não desiste. Então aquela mulher adorou a Jesus. Então, outra lição, a adoração vai antes da nossa necessidade. A adoração para com Deus vai antes do nosso clamor, da nossa petição, daquilo que está nos machucando. A adoração abre portas de milagres. E fala aí, Senhor, socorre-me. Ela não desistiu. E Jesus responde para ela de uma forma mais pesada, que quem não foi embora na primeira resposta, vai embora agora. Não é bom, mulher, pegar no pão dos filhos e deitá-lo e dá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, aqui Jesus estava chamando os filhos de Israel, seus filhos, e aquela mulher que era gentia estrangeira, de cachorro. Aqui, se eu não fui embora na primeira resposta, nem você, aqui para nós, fala, não, chega, que petulância. Então esse texto me intrigou anos e anos. Está entendendo? Você lia, mas tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Você lia, tem alguma coisa aqui que eu não consigo ver. E passei assim mais de 10, 15, 20 anos, na verdade. Muito bem, é a palavra de Deus. Agora, essa mulher se torna mais admirável no verso 27. Ela não foi embora. A fé persistente, a oração que não desiste, a busca, incessante. E ela disse, sim, Senhor. Ela já começa a chamar Jesus de Senhor. Ela já adorou Jesus, já pede socorro, reconhece que Ele é especial, reconhece que Ele é o Messias, porque com certeza ela conhecia, essa história do Messias prometido, e aqui ela já chama ele de Senhor. Senhor, o Senhor é dono de tudo. O Senhor é o dono da vida. O Senhor tem autoridade. O Senhor pode dar uma ordem. O Senhor pode liberar um decreto. Senhor. Mas também os cachorrinhos. Ela não brigou com Jesus chamando ela de cachorro, não. Ela tomou posse das palavras de Jesus e fez daquelas palavras algo para se tornar algo admirável nas Escrituras, naquele contexto, e entre os discípulos. Os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Matou. Olha, não sei se eu teria essa cabeça, essa sabedoria para dar essa resposta não, sinceramente. Acho que não. Então respondeu Jesus e disse-lhes, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Aleluias. E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê? Sã, curada, liberta. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Muito bem. Baseado nesse texto, eu quero compartilhar com você uma meditação muito importante. Estamos chegando final de mais um ano. Graças a Deus, estamos vivos. Amém? A expectativa de vivermos mais um ano, 2022. E a igreja continua na terra, e a missão da igreja não cessou.
Jesus disse em Mateus 28, após a sua ressurreição: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, a missão do ID não terminou. A missão do ID só vai terminar para mim, no dia que eu morrer, fisicamente, ou no dia que a igreja for arrebatada. Amém? Muito bem. Então, e a igreja tem esse papel de pronto-socorro espiritual. A igreja, e esse assunto nós abordamos aqui um pouco na última terça-feira, na aula do batismo. Eu gosto demais de dar aula, eu gosto demais de conversar, eu gosto demais de explicar, eu gosto demais assim de ser interrogado, porque pode ser uma coisa que eu nem estou sabendo responder na hora, mas o Espírito Santo vai me guiar e vai me conduzir, e depois eu vou pesquisar e estudar, amém? Então eu gosto demais. A gente abordou esse assunto um pouco aqui na terça-feira. Muito bem. Então a igreja, meus irmãos, nós aqui, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ministrou na casa de Zaqueu, ele termina aquele capítulo dizendo, na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala praticamente a mesma coisa. Nicodemos, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Ok? Então, meu irmão, minha irmã, Deus não condena o mundo. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. E a igreja também está aqui, nós, a igreja somos nós. Lavados, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a igreja somos nós. A igreja está aqui. E a função dela também é não condenar ninguém. Muito pelo contrário, como pronto-socorro espiritual, nós estamos aqui para auxiliar as vidas no processo de restauração, de cura, no processo delas desenvolverem uma intimidade com Deus e cumprirem o seu propósito chamado. Amém? Muito bem. Então, por que Deus não condena o mundo hoje? Nesse contexto da graça. Por que Jesus veio e disse para Nicodemos: eu não vim para condenar o mundo, Nicodemos. E por que o papel da igreja não é condenar o mundo também? Condenar o pecador. Por quê? Resposta óbvia. O salário do pecado é a morte. O mundo já está condenado por causa do pecado. Não precisa de eu condenar. Aquele conhecido meu, seu, aquele amigo, se é que pode chamar amigo, seu, meu, aquele parente seu, meu, sem Cristo Jesus, sem a obra do Calvário, o sangue derramado, sem Jesus Cristo, o ser humano está condenado. Não precisa ninguém condenar. Então não é o nosso papel. Muito bem. Então, dentro desse contexto de ajudar as pessoas, esse é o nosso papel, curar as pessoas, sarar as pessoas, alimentar a esperança no coração das pessoas. O papel da igreja é ser esse agente de paz, agente de cura, agente de salvação. Então, nós precisamos, nesse mundo em que nós vivemos, nessa década que nós entramos, ter a sabedoria de Deus, discernimento do Espírito Santo, até mesmo para ajudar o próximo. Então eu quero falar nesse contexto sobre salvação, libertação e santificação. É muito simples. Nós sabemos disso, mas às vezes
A nossa mente obscurecida pelo dia a dia, pelo corre-corre, por tanta informação, isso fica apagado em nós. Salvação, libertação e santificação. Eu já li o texto, meus irmãos que chegaram depois, né? O texto base é Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28, a mulher cananeia, a mulher lá de Tiro e Sidom, a mulher grega. Muito bem. Meus irmãos, a salvação é para todo mundo. A libertação não é para todo mundo. E a santificação também não é para todo mundo, regra geral. Esmiuça isso, pastor. A salvação, Jesus disse, o que eu já falei, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho para quem? Algumas criaturas? A toda criatura. Lá em Marcos capítulo 16 ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ok? Em Mateus capítulo 11, verso 28, o convite universal de Jesus é para todo mundo. É para todo mundo. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? E por aí vai. Então, a salvação de Jesus, o perdão de Jesus, é para todo mundo. Eu ia fazer uma ilustração, como eu fiz aqui na terça-feira, né? Pode confundir a cabeça de alguns, né? Porque é assim mesmo, mas é simples. Quem sou eu, quem é você? Eu vou pegar aqui a pastora Sandra, irmão João, que estava aqui na terça-feira, vai ser você, João, você foi premiado, né? Glória a Deus, aleluia. Eu nem lembro se você era alma ou corpo, nem lembro, mas sinceramente, né? Então, quem é você, quem sou eu? Quem é você? Você é um espírito, Saulo, ilustração, que possui uma alma, irmão João, aluno disciplinado, não faltou nenhuma aula ainda, na verdade. Quem é você? Você é um corpo que possui uma alma, irmão João. Voltando tudo de novo. Captou, né? Quem é você? Você é um espírito que possui uma alma. Esse espírito e essa alma moram em um corpo. Ilustração, pastora Sandra, beleza? Então quem é você? Você é um espírito que possui uma alma que habita num corpo. Muito bem. Quando Adão pecou, a morte entrou. Mas quem morreu instantaneamente quando Adão e Eva pecaram? O espírito. Ele foi expulso do paraíso, foi expulso da presença de Deus. Deus colocou um anjo com a espada inflamada para guardar o caminho de volta à árvore da vida, para que eles não comessem daquele fruto e vivessem eternamente pecadores. Então, mas ele ainda viveu 900 e tantos anos para depois morrer fisicamente. Ok? Então, a maior problemática na vida da raça humana não é o corpo, não é o espírito, não é a alma, é o espírito. O espírito está morto por causa do pecado. Todos pecaram e foram separados da presença de Deus. O que significa morte? O que significa morte? Toda aula, né, de discipulado eu falo isso. O que significa morte? Morte significa separação, separação, separação. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles foram separados da presença de Deus. Isso nós chamamos de quê? Morte espiritual. Amém? Então, a salvação é para todo mundo, todas as pessoas. Por quê? Porque todos pecaram, estão separados de Deus, estão mortos espiritualmente, precisam de um Salvador. O Espírito precisa nascer de novo. Por isso que Efésios capítulo 2 é um capítulo muito lindo, né? Fala que Deus
que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, mas Ele nos o quê? Vivificou. Nos vivificou. Vivificou quem? O corpo, a alma, o espírito. Em primeiro lugar, vivificou o nosso espírito. Então, a salvação é para todo mundo. É para o seu amigo, para a sua amiga. Não importa o que ele faz na vida, não importa os hábitos dele, não importa a classe social, não importa onde ele mora, o grau de escolaridade, não importa quem seja essa pessoa, precisa de salvação. Então, o nosso papel é aproveitar a oportunidade e ministrar. Jesus te ama. Sempre vão chegar pedindo, sempre vão chegar, de repente, com alguma batalha, com algum problema, uma dificuldade, em alguma área da vida. O nosso papel é aproveitar isso e falar: Jesus pode te ajudar. Jesus tem uma resposta para você. Jesus tem uma direção para a sua vida, salvação. Então é para todo mundo. E a libertação? Agora vem o que pode causar confusão em nossa cabeça. Erradamente nós somos ensinados, né? Ainda mais a gente que veio da igreja tradicional, batistas, que a libertação é para todo mundo. Principalmente aquela corrente que diz que quando você entrega a vida a Jesus, já resolveu o problema do espírito, já resolveu o problema da alma, cura interior, já resolveu o problema da libertação, né? E agora só o corpo que precisa ser disciplinado, a santificação do corpo. Então, é um desafio. A libertação. Por isso que Jesus ficou em silêncio para a mulher cananeia, para aquela mulher grega. Quando ela veio pedir socorro, ela veio pedir ajuda. Quantas pessoas já pediram ajuda para você em 2021? Quantas pessoas vão pedir ajuda para nós em 2022? E a gente precisa, irmãos, saber ajudar. A gente precisa, irmãos, às vezes até saber como orar por aquela vida, senão um peso espiritual desnecessário vai tomar conta da nossa vida. É muito comum, irmãos, a gente ouvir de um irmão ou uma irmã: olha, o peso, tem um peso, eu não estou... É muito comum às vezes a gente ouvir, né? De um irmão, de uma irmã: eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo orar, estou sem força. Então, por quê? Porque a batalha é acirrada. Somos soldados do exército do Deus vivo e precisamos tomar cuidado com isso. Então, até para ajudar, irmãos, nesse final de ano, em 2022, nós precisamos estar prontos para ajudar, mas dar o encaminhamento correto. Senão, a gente vai sofrer. Senão, a minha família vai sofrer. Senão, eu vou começar a carregar uma carga além do que eu devo carregar. Porque entrei numa batalha errada. Entrei numa batalha que não é minha. Entrei numa batalha que nem a pessoa quer entrar. Está entendendo? Então, por isso que Jesus, quando aquela mulher veio, ela procurou Jesus primeiro procurando uma libertação. Ela não veio procurando salvação. Ela queria resolver um problema. Então, muitas vezes, em nossas igrejas, por esse mundo afora, muitas pessoas vêm à igreja. Não são vocês. Quem está aqui quinta-feira e domingo tem um propósito, tem raiz, tem fundamento, tem alicerce, sabe o que é da vida, sabe onde está pisando, está caminhando. Mas tem muita gente, irmãos, que aparece na igreja de vez em quando, assim, tal, aquela coisa toda, atrás de uma bênção, atrás de uma cura, atrás de uma libertação, atrás de uma resposta imediata. E às vezes até recebe pela misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, e porque a igreja ora, e a pessoa some. Parece que ela foi riscada do planeta. Por isso que Jesus ficou em silêncio para aquela mulher. Muitas vezes ele vai ficar em silêncio para nós.
Mas aquela mulher não desistiu de continuar buscando socorro e ajuda diante do silêncio de Jesus. Aqui tem um princípio, irmãos, né? Até orei lá com o Senhor, me dá sabedoria para falar disso. Esse negócio de quebrar princípio. Falar de quebrar princípio é um negócio muito sério. Deus não quebra princípio. Se a salvação é para todo mundo e a libertação não é para todo mundo, Deus não quebra princípio. Mas dependendo, irmãos, de como a gente aborda Deus, como essa mulher fez, de como a gente conduz a conversa, de como a gente conduz a oração, não é que ele vai quebrar princípio, ele vai... De repente estou enxergando só esse caminho, mas ele vai abrir os meus olhos para que eu enxergue um caminho antes que eu tenho que entrar nele. Ele vai me revelar, ele vai revelar você, ele vai mostrar, ele vai te falar. Está entendendo? Então, Jesus aqui nesse contexto, ele não responde imediatamente àquela mulher. Primeiro, ela era estrangeira, ele veio para os judeus. Ele veio para os filhos, ele não veio para os bastardos. Tudo nesse contexto. Jesus veio para cumprir a sua missão primeiro na casa de Israel, e o propósito de Deus, eu acho que você sabe, o propósito de Deus era que o povo de Israel fosse a igreja de hoje para evangelizar o mundo. Mas Israel falhou. Por isso que ele fala, não, eu vim, o pão é dos filhos. O pão não é do estranho, por isso que ele fala. A libertação é para os filhos. A libertação não é para estranho. A libertação é para quem está em casa. Não é para quem está no mundo. Então, meu irmão, minha irmã, para quem é a libertação, pastor? A libertação é para a pessoa que entregou a sua vida a Jesus. A libertação será ministrada na vida dos filhos. Por isso, porque a gente chega para a igreja, irmãos, ou para Jesus, arrebentado. Eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa, só um exemplo, e essa pessoa falou mais ou menos assim: eu levei quase 3 anos dentro da igreja. É a realidade, irmãos. É a realidade. E a igreja, nós pastores, nós líderes, precisamos saber lidar com essas situações. Nós membros precisamos estar prontos para ajudar essas pessoas, dar o encaminhamento correto. Eu levei mais ou menos quase de 2 anos e meio a 3 anos para parar de me envolver sexualmente, de ter relações sexuais extraconjugais. Estava na igreja. Como ela mesma fala, eu já era convertido, mas ainda tinha essas práticas. Então, regra geral, e ela falou outras coisas lá, essa pessoa, 2 anos e meio para parar de se envolver, que é uma prática terrível, para se envolver em baladas, para se envolver em tantas coisas que não convém a um filho de Deus, que não edifica. O que significa isso? Essa pessoa precisava ser ministrada na área da libertação. Libertação. Então, para ilustrar isso, irmãos, como nós fizemos aqui na terça-feira, é o saco de lixo. Não tem como. Não tem como. Aqui está o saco de lixo. Beleza? Está aqui. A pessoa já veio para Jesus. A pessoa tem problema com pactos feitos com demônios. A pessoa tem problema de bruxaria. A pessoa gosta de ler horóscopo. A pessoa era guiada por horóscopos. A pessoa gostava de fazer leitura de mão. A pessoa gostava de se prostituir. A pessoa gostava de se drogar. A pessoa gostava de um monte de coisa. Ela vem para Jesus. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo
vivificou o Espírito agora quer Deus, eu quero 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 Deus, mas a alma precisa ser restaurada, precisa ser tratada, e de repente tem área no meu espírito que estava no cativeiro, que precisa de libertação, ok? Quem que vai me libertar? Deus. Existe um lixo no meu espírito, libertação, e eu já sou filho de Deus. Se tem um lixo aqui, o que vai acontecer? As moscas virão. As moscas virão. E como é que a gente ajuda a pessoa errada? A gente fica tocando as moscas. A gente fica tocando as moscas. Tanto em quem é filho, a gente fica tocando as moscas naquela pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus. A pessoa não entregou a vida a Jesus. A pessoa não quer saber de Jesus. A pessoa não crê em Jesus, e a gente vai querer ministrar libertação nessa vida, meus irmãos. Isso é tocar mosca, não funciona. O que a gente vai precisar? O que é libertação? Mais do que tocar as moscas, é arrancar o lixo da vida da pessoa. Isso é libertação. Então, todas as vezes que eu e você vamos querer ministrar libertação em uma pessoa que não nascer de novo, lá vem pedreira. Lá vem pedreira, lá vem retaliação, lá vem sobrecarga, lá vem um peso, lá vem. Por quê? Nem Jesus expulsou um demônio simplesmente por expulsar. O que diz a palavra em relação a isso? A casa fica vazia, a gente manda o demônio embora, a casa fica vazia, a vida fica vazia, e esse demônio vai, porque ele obedece, tem autoridade, anda em derredor por alguns lugares, certo dia ele volta para sondar aquela casa. Ele vê a casa vazia. O que significa isso? Salvação. Salvação é sinônimo de presença de Jesus Cristo. Ela vê aquela casa vazia, sem salvação, sem Jesus, sem o sangue de Cristo. Ela vem e traz mais quantos? 7 demônios. Diz a palavra o quê? O último estado, o estado atual dessa pessoa será pior do que o primeiro. Não fique triste, é uma reflexão. E muitas vezes a culpa é minha. É minha. Porque de repente eu expulsei o demônio, mas não evangelizei a pessoa. Eu resolvi o problema de uma pessoa com a graça de Deus, mas não encaminhei a pessoa para tomar posse da vitória. A culpa é minha. De repente a culpa é sua. Você está entendendo? Salvação é para todo mundo. Libertação. Se você ler o texto aqui, aquela mulher implorou 3, 4 vezes para Jesus. Porque Jesus estava gerando nela. A primeira coisa que ela falou: filho de Davi. Filho de Davi. Reconhecendo que esse, pelo que eu já ouvi dizer, a história dele, esse é o Messias prometido que haveria de vir para salvar o povo de Israel. Só pode ser. E ela não chama ele de Jesus, não. Chama ele do nome, vamos chamar, né, o nome de guerra profético dele, messiânico, filho de Davi. Mas nem mesmo assim, Jesus já resolve o problema dela no primeiro clamor. Nem no segundo clamor. Só no terceiro clamor, quando ela chama ele de Senhor. Senhor. Eu reconheço que você é o Senhor soberano,
ungido de Deus. No original, Cristo, Senhor, significa ungido de Deus. Somente aí que Jesus nem fala com o demônio, nem expulsa demônio, nem vai na casa dela. Seja feito conforme tu desejas, porque essa fé sua é grande. E a santificação? Salvação é para todos. A libertação é para filhos que precisam ser ministrados em alguma área. Então, não é feio, como cristão, eu pedir socorro, eu pedir uma oração, eu pedir ajuda, eu falar da minha fraqueza para alguém, ore por mim, eu estou com esse problema nessa área. Está entendendo? Não porque a libertação é para quem é filho. Por isso que Jesus, no capítulo 8 de João, ele fala lá, 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas antes de falar isso, ele falou o quê? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, olha só, aliança, salvação, aliança com Jesus Cristo. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí que vem a libertação. E conhecereis a verdade por causa da palavra, e a verdade vos libertará. Então, não no meio da igreja, agora vem a santificação. No meio da igreja, nós precisamos ter essa maturidade, esse coração de compaixão de Jesus, irmãos, senão a gente vai viver condenando os irmãos. No testemunho dessa pessoa que se converteu, levou quase 3 anos para largar de balada. Toda balada que ia, beijava todo mundo que aparecia na frente. Para ir para a cama com alguém era a coisa mais fácil, na igreja. Por quê? Porque a santificação do corpo é um processo que envolve os sentidos, o que nós alimentamos a nossa alma, nossa mente, o nosso coração, e se o nosso espírito está liberto. Se o nosso espírito está liberto. Ok? Então, a santificação é para filhos libertos. A santificação é para filhos que venceram a prostituição, venceram a inveja, a feitiçaria, a macumbaria, venceram a idolatria, venceram a ira, a soberba, a avareza, a glutonaria, as bebedices. Então, para filhos que venceram a santificação. Está entendendo? Então, que hoje, qual é o estilo de santificação de algumas denominações hoje no mundo? Qual que é o estilo de santificação? Focam no corpo. Como assim, pastor? Se eu tiver um cabelo... Eu sou mulher. Se eu tiver um cabelo comprido, se eu usar uma roupa bem decente, de preferência aquele vestidão, aquele saião, se eu usar uma roupa, se o homem usar aquela roupa de manga comprida, fechada até os botões, até no pescoço, se eu não me maquiar, não usar uma joia, se eu não usar relógio, não usar uma corrente de ouro. Então, tem denominações que focam na santificação do corpo. Um dia essa pessoa cansa e vai embora da igreja. Um dia essa pessoa cansa, porque de repente nem filho é ainda.
E a gente focou que ela mostrasse para o mundo a sua santidade, sendo que o seu espírito, de repente, ainda precisava ser ministrado em alguma área. Passo a passo a gente ouve, irmãos. A pessoa, um exemplo genérico. A pessoa no passado, antes de Jesus, era alcoólatra, vem para a igreja. Aí depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, volta a ser alcoólatra. Alguma coisa falhou nesse processo. E de repente a falha foi da igreja. Por isso que essas aulas de preparação para o batismo, de orientação e instrução, são boas, porque a gente provoca o aluno, e o aluno faz pergunta. O aluno faz pergunta, assim, tentando saber, e o aluno às vezes faz pergunta, tentando se justificar em algumas coisas, mas resumindo e para terminar, como eu disse, a nossa maior preocupação na igreja, em primeiro lugar a minha, eu estou bem? Eu sou salvo em Cristo? Eu fui liberto? Eu estou crescendo no processo de santificação? E assim cada um fazer a sua reflexão. Eu não posso viver a minha vida, irmãos, comparativa, ainda mais agora com as redes sociais, olhando aquele irmão ou aquele pastor que se diz irmão, se diz pastor, lá nas redes sociais, falando coisa, ou publicando coisa, ou aprontando escândalo. Ele não é meu exemplo. Eu não vou viver de uma forma comparativa. Eu tenho que preocupar com a minha salvação, com a segurança da minha salvação, e também ajudar vocês a estarem firmados nessa salvação. Vocês não devem estar preocupados se aquele irmão ou a irmã B que se escandalizou é salvo ou perdido. Deus sabe. A gente não pode nem conversar com ele direito, né? Às vezes. Mas você é salvo? Amém. Você está liberto? Não, pastor. Procure a gente, nós vamos ministrar. Procure a gente, nós vamos encaminhar. Na verdade, não é vergonha. Aqui da igreja, né, nós temos às vezes mandado um irmão ou uma irmã a passar um momento de orientação, de ministração lá com o pastor Aderso. Por quê? Porque nós cremos que essas ministrações são para filhos convertidos e salvos que precisam de ajuda. É feio mandar alguém psicólogo, é feio. É um sinal de que a pessoa reconhece, eu preciso de ajuda. E de repente me ajuda na área emocional, na área dos sentimentos, da vontade. De repente, a gente ministra, a gente ora, a gente repreende, mas muitas vezes a pessoa está bem no espírito, mas não está bem na alma, e a gente precisa dar um encaminhamento a essas vidas, amém? Que Deus faça de você uma pessoa sábia para ajudar o próximo. Que em 2022 possamos ajudar todos aqueles que bateram a nossa porta. Mas saiba como ajudar, para que você não sofra, para que você não viva um estresse espiritual. É verdade, a gente quer resolver o problema do mundo inteiro, mas que Deus nos dê sabedoria e discernimento para encaminhar. Então, salvação é para todos. A libertação é para filhos. A santificação são para os filhos libertos que vão crescer até atingir a maturidade de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Deixa o material na cadeira.